Vamos fazer uma viagem no tempo até um dos anos mais marcantes da história, o ano de 1066. Foi um ano de reis ambiciosos, de invasões brutais e de uma única batalha que acabou por redefinir o futuro de Inglaterra para sempre. Preparem-se, porque a história que vamos contar é absolutamente fascinante. Bem, tudo começa com esta pergunta, que é o rastilho para esta história toda. No início de 1066, o rei de Inglaterra, Eduardo o Confessor, morre. E qual é o grande problema? Ele não tem filhos. Isto cria um enorme vazio de poder porque, como se sabe, um trono vazio é um convite ao caos. De repente, a coroa de Inglaterra estava em jogo e havia homens muito poderosos dispostos a lutar por ela. E não faltavam candidatos, acreditem. Quase de imediato, 3 figuras de peso apresentaram as suas reivindicações, montando o palco para um confronto que ia ser épico. Cada um deles acreditava que o trono era seu por direito e nenhum estava com a mínima intenção de recuar. O primeiro da lista é Harold Godwinson. Ele era, sem dúvida, o nobre mais poderoso de toda a Inglaterra, um saxão respeitado e, para muitos, o candidato natural. Um conselho de nobres ingleses escolheu e ele foi coroado rei quase de imediato. Para o povo inglês parecia ser a escolha lógica e correta. A seguir, do outro lado do Canal da Mancha, temos Guilherme, o Duque da Normandia. Um líder militar temido, super ambicioso, que afirmava que o falecido rei Eduardo lhe tinha prometido o trono anos antes. Ele não ia deixar que a coroação de Harold o parasse e por isso começou logo a juntar um gigantesco exército de invasão. E como se não bastasse, vindo do norte, havia um terceiro pretendente, Harald Hardrada, um implacável rei da Noruega. Conhecido como um dos últimos grandes reis vikings, Hardrada baseou a sua reivindicação num antigo acordo. Ele viu isto como a sua grande oportunidade de reconquistar a Inglaterra para os vikings. Com 3 homens a lutar por uma só coroa, a guerra era inevitável. Mas o recém-coroado rei Harold enfrentou um verdadeiro pesadelo. Não um, mas 2 exércitos invasores a chegar de direções opostas praticamente ao mesmo tempo. A sua coroa e o seu reino iam ser testados até ao limite. Reparem na velocidade estonteante com que tudo aconteceu. No início de setembro, os vikings de Harada chegam ao norte. O rei Harold é obrigado a marchar com o seu exército para os travar. Ele consegue uma vitória esmagadora na Batalha de Stamford Bridge a 25 de setembro. Mas, imaginem, apenas 3 dias depois chega a notícia devastadora. Guilherme desembarcou com o seu exército no sul. Não houve tempo para festejar. A verdadeira luta estava apenas a começar. Para conseguir enfrentar a ameaça viking, o exército de Harold fez algo quase sobre-humano. Marcharam cerca de 300 quilómetros em apenas 4 dias. É uma distância equivalente a ir de Lisboa ao Porto, a pé, com armadura e armas. Esta marcha forçada apanhou os vikings completamente de surpresa e é, ainda hoje, considerada um dos maiores feitos militares daquela época. A Batalha de Stamford Bridge foi, de facto, uma vitória esmagadora para Harold. O rei viking Harald Hardrada foi morto em combate e o seu exército foi aniquilado. Este momento marcou o fim da era das grandes invasões vikings em Inglaterra. Mas a vitória teve um preço terrível. O exército de Harold estava exausto e enfraquecido, precisamente na altura em que precisava de estar no seu auge para a próxima ameaça. E assim o palco estava montado. De um lado, um exército saxão, cansado, mas vitorioso, a marchar a toda a velocidade para sul. Do outro, um exército normando, fresco e muito bem preparado. O destino de Inglaterra ia ser decidido ali, numa única colina, perto da cidade de Hastings. Antes de avançarmos para a batalha, é preciso conhecer os Housecarls. Pensem neles como as forças especiais do rei Harold, os seus guarda-costas pessoais e os seus melhores soldados. Eram guerreiros profissionais a tempo inteiro, incrivelmente leais e absolutamente temíveis em combate, principalmente por usarem os machados de batalha enormes que precisavam das 2 mãos. Eram, sem dúvida, a espinha dorsal do exército inglês. Os 2 exércitos não podiam ser mais diferentes. Os saxões de Harold eram, na sua maioria, infantaria e usaram a sua posição no topo da colina para formar uma tática defensiva brilhante, a parede de escudos, uma barreira quase impenetrável. Já o exército de Guilherme era uma força de armas combinadas. Tinha arqueiros para atacar à distância, infantaria e a sua arma secreta, cavaleiros com armaduras pesadas a cavalo, os verdadeiros tanques de guerra medievais. E essa parede de escudos era mesmo incrivelmente eficaz. Imaginem uma linha sólida de homens, ombro a ombro, escudos sobrepostos, a criar uma muralha de madeira e aço que as espadas e machados simplesmente não conseguiam furar. Durante horas, os normandos atacaram vezes sem conta, com chumas de flechas, com vagas de infantaria, com cargas de cavalaria, mas a parede de escudos saxã manteve-se firme,
repelindo todos os ataques. Ao ver que a força bruta não estava a funcionar, Guilherme recorreu a uma tática muito astuta e arriscada, a retirada fingida. Ele ordenou a alguns dos seus cavaleiros que atacassem e depois fingissem uma retirada em pânico. A armadilha funcionou na perfeição. Alguns soldados ingleses, impacientes e talvez demasiado confiantes, quebraram a sua formação para perseguir o inimigo em fuga, só para serem cercados e eliminados pela cavalaria normanda que se virou e contra-atacou. A batalha durou o dia inteiro, o que era muito raro para a época. A tática da retirada fingida foi usada várias vezes, enfraquecendo aos poucos a parede de escudos. E, no final da tarde, aconteceu a catástrofe. O rei Harold foi morto. As crónicas antigas não são muito claras sobre como aconteceu, talvez com uma flecha no olho, talvez derrubado por cavaleiros. Mas o resultado foi o mesmo. Com a morte do seu rei, a resistência do exército inglês desmoronou por completo. Com Arnold morto e o seu exército em fuga, Guilherme tinha vencido a batalha. Mas ele ainda não tinha vencido a Inglaterra. Agora tinha de garantir o controle do reino e fê-lo com a mesma mestria estratégica que usou no campo de batalha. A sua estratégia foi metódica e brilhante. Em vez de marchar diretamente para Londres, como seria de esperar, Guilherme I assegurou toda a costa sul, garantindo que as suas linhas de abastecimento com a Normandia estavam seguras. Só depois é que ele circulou à volta de Londres, cortando todas as rotas de acesso e isolando a cidade. Encurralados e sem rei, os líderes ingleses perceberam que a resistência era inútil e renderam-se. O culminar da sua campanha foi altamente simbólico. No dia de Natal de 1066, na abadia de Westminster, a mesmíssima igreja onde Harold tinha sido coroado menos de um ano antes, Guilherme, duque da Normandia, tornou-se Guilherme I, rei de Inglaterra. A conquista normanda estava completa. A vitória de Guilherme em Hastings não foi apenas uma troca de rei, foi uma transformação completa que alterou a sociedade, a língua e a cultura inglesas de formas que ainda hoje são visíveis. As mudanças foram radicais e imediatas. A antiga classe dominante saxã foi quase totalmente eliminada e substituída por barões normandos leais a Guilherme. Ele introduziu o sistema feudal, que reorganizou toda a sociedade e construiu centenas de castelos de pedra para impor o seu domínio. Mas talvez a mudança mais duradoura tenha sido na língua. O francês tornou-se a língua da corte e do poder, misturando-se com o inglês antigo dos saxões. É por isso que o inglês moderno tem um vocabulário tão vasto, cheio de palavras de origem francesa e germânica. 20 anos depois da sua vitória, Guilherme quis um inventário completo do seu novo reino. Ele lhe ordenou um levantamento incrivelmente detalhado de todas as terras, propriedades, pessoas e até do gado em Inglaterra. Este registro, conhecido como o Domesday Book, era como um censo e um registro de propriedade, tudo num só. Foi uma proeza administrativa sem precedentes que lhe deu um controlo fiscal e militar total sobre o país. E terminamos com esta questão que fica a pairar no ar. É uma pergunta fascinante para a qual nunca teremos resposta. Se Harold tivesse sobrevivido à batalha, será que a Inglaterra teria continuado a ser uma nação saxónica, mais ligada à Escandinávia do que à Europa? O ano de 1066 não mudou apenas quem usava a coroa, mudou o ADN cultural de uma nação e, por consequência, o curso da história mundial. Obrigado por nos acompanharem.